conhecem, eu sou o Arnaldo, beleza? Eu sou o Arnaldo Júnior, esse bombeiro civil aqui, faço parte do primeiro E aí, essa grande turma aqui, beleza? Eu queria em primeiro lugar aí parabenizar esse casal aqui, porque eles têm tudo a ver com o tema que vai ser tratado aqui essa noite. Eu estava aqui, eu tive a oportunidade de ouvir a palestra deles aqui, e o mais importante do que o tema deles aqui, que é um tema muito polêmico, quando você fala de religião, você fala de um tema polêmico, eu vejo a união do casal, né? Uma estrutura familiar, um casal que está um apoiando o outro, e por mais que tenham pessoas aí que têm uma carga de conhecimento diferente, eles acreditam nos seus valores, acreditam em si. Vai ser o seguinte, pessoal, não dá para abrir uma discussão aberta aqui sobre esse tema, porque senão eu não apresento o trabalho. A gente vai começar a discutir e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no trabalho do nosso amigo aqui. O cara vai começar a falar, cada um de vocês vai ter uma ideia, porém, vocês vão poder levantar a mão, eu vou apontar para vocês, você faz a sua pergunta e eu respondo. No final, quem quiser ficar na hora do intervalo, não quiser ir tomar café, a gente discute melhor sobre o assunto, beleza? Amanda? Pessoal, o tema é ideologia de gênero, tá? Eu acredito que todos vocês já têm uma base sobre o que é isso. Ideologia de gênero é um termo muito tratado, muito falado atualmente, muito discutido e principalmente muito divulgado pela mídia, porém ele é muito mal compreendido. Não é verdade? Esse tema aqui ele tem sido muito falado, tem sido introduzido no Brasil, porém ele não começou no Brasil. Não é a vontade do povo brasileiro em questão de quantidade demográfica que esse sistema de ideologia de gênero se implante nesse país. Consequentemente, a maioria de vocês aqui não gostaria que isso acontecesse no país, porém vocês, talvez não vocês, mas os filhos de vocês vão sofrer as consequências da implantação da ideologia de gênero no Brasil, caso nenhum de vocês se posicione a respeito. Isso é somente uma das áreas do conhecimento humano. No caso, ele está entrando na sexualidade humana. A sexualidade humana ela é muito discutida e ela pode ser escolhida pela pessoa, cada um escolhe a sua, normal. O problema não é isso. O problema é quando você é influenciado a escolher a sua sexualidade. Por um exemplo, eu sou criado por pais homossexuais, meus pais homossexuais querem me ensinar a ser um homossexual desde pequeno. Eu estou sendo criado assim, porém uma pessoa que vem de fora se mete na educação dos meus pais, querem me ensinar a ser hétero. Porém, quem guia uma criança é a família, isso é daí a Constituição garante esse direito da família. Então, quando vem alguém de fora querer colocar na minha cabeça uma ideia de ser hétero, antes de ser educado pelos meus pais, que no caso seriam pseudos homossexuais, é só uma ideia, logo meus pais eles perdem a autoridade na minha vida. Pode passar, Maria, vamos ver aí. Pessoal, falar de educação, a educação no Brasil, ela está entre uma das piores do mundo, tá? Quando falam de estudantes, quando falam de cada um de vocês aqui, vocês são vistos no mundo inteiro como um dos piores alunos, como um dos piores estudantes, como uma das piores classes de pessoas que têm um aproveitamento escolar do mundo, tá? Não sou eu que digo, são várias pesquisas. Entre 144 países, que são quase mais de 60% dos países que existem em todo o globo, os que foram avaliados, o Brasil ficou na 116ª posição, como um dos piores do mundo. Tá? Aqui está uma radiografia da educação mundial, pode passar? Está uma radiografia, tá? Mostrando exatamente o que eu estou te falando. Infelizmente, a educação no Brasil é descredibilizada por si mesmo, não precisa nós falarmos mal. Todos aqueles que estudaram em ensino público comprovam isso por si mesmo. Ranking da educação no Brasil, 16º lugar. Essa é uma frase do Albert Einstein, pode passar aqui. A educação é aquilo que permanece quando você esquece tudo que aprendeu no colégio. Tenho certeza aqui que muitos de vocês aqui não lembram muita coisa de matemática, de geografia, de geometria. Vocês não lembram muitos detalhes que aprenderam, porém os exemplos que vocês tiveram em suas tendas infâncias, isso com certeza vocês guardam, vocês lembram durante a vida de vocês. A ideologia de gênero, pode colocar, a imposição do positivo, ela está sendo imposta no Brasil. Eu tenho certeza que antes de 2013 vocês nunca tinham ouvido falar, eu não tinha ouvido falar. Isso não estava em pauta, porque na verdade isso não foi uma vontade popular, não foi o povo que fez o abaixo-assinado, ninguém mandou e-mail para o seu deputado, seu vereador, seu prefeito na qual vocês votaram para ter esse assunto em pauta. Porém, uma pequena massa, uma pequena quantidade de pessoas ali, eles
e estão colocando isso daí, usando mídia, usando a Rede Globo, usando principalmente aí todo esse pessoal que lucra, na verdade, com essa revolução industrial. Beleza? Caso alguém aí se sinta incomodado ou não tiver interessante a palestra, fique à vontade, tá bom? Para não atrapalhar seu colega ou qualquer coisa assim. Você sabe o que é ideologia de gênero? Alguém aqui já estudou a respeito? Já estudou a respeito? Sabe mais ou menos a criação? Alguém mais aí já estudou a respeito? De onde veio? Em qual país já pode ter entrado a ideologia de gênero, alguma coisa assim? Alguém? Beleza. Pessoal, eu tentei simplificar ao máximo, tá, os slides aqui, porque por isso ser um termo técnico que envolve ciência, envolve medicina, envolve muito política, não adianta ficar lendo aqui slides falando de termos técnicos aí que nós não podemos compreender. Eu tive que estudar muito, eu tive que ver palestras, eu tive que ler artigos, tive que descobrir o que médicos, neurologistas falam a respeito, advogados, juristas, o que a lei brasileira ela fala a respeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele fala a respeito, na verdade, dessa imposição, dessa revolução sexual que afeta nossos filhos e as crianças que onde vivem nesse país. Pode deixar no primeiro ali, o que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir a sua própria identidade, isso é, seu gênero ao longo da vida. O que significa gênero, então? Gênero seria uma construção pessoal, autodefinida, e ninguém deveria ser identificado como homem ou mulher, mas teria que inventar. Quer dizer que essas pessoas que acham ser homem e ser mulher são papéis que cada um representa como quiser. Exatamente, para eles não existe homem ou mulher. Cada um deve inventar sua própria personalidade como quiser. Até isso tudo bem, é uma coisa que nós vivemos. As pessoas crescem, é normal, você pode chegar nos seus 20 anos, 25, escolher a sua sexualidade. Eu tenho 27 anos hoje, se eu falar, eu quero virar um homossexual, nada me impede. Normal, é um direito meu, na verdade, porém, eu não precisei ser influenciado desde a minha infância por isso. Os meus pais, quando eles tiverem, eles vão falar, eu eduquei o Arnaldo dessa maneira, ou eu falaria, eu eduquei meu filho dessa maneira, ele escolheu ser um transexual, ele escolheu ser um homossexual, ele escolheu isso para a vida dele, quando ele já estava maduro, ele já sabia o que queria da vida dele. Em outras palavras, ele não foi forçado, ele não foi doutrinado desde a escola para fazer essa escolha. Pode colocar lá o que acontecer caso aprove a ideologia de gênero nas escolas. Acontecerá que todas as nossas crianças deverão aprender que não são meninos ou meninas e que precisam inventar um gênero para si mesmos. Para isso, receberão materiais didáticos destinados a deformar sua identidade. Isto seria obrigatório por lei. Os pais que se opuserem poderiam ser criminalizados por isso. O que fazer então? Procure a Câmara de Vereadores do seu município, a Assembleia Legislativa do seu estado e converse com os vereadores. Eu vou dar um exemplo aqui com o nosso casal aqui, que eu gostei da palestra deles, da coragem deles, gostei da visão deles e principalmente da estrutura familiar. Quando eu vejo um casal junto, fazendo algo junto, não só na escola, isso mostra uma estrutura familiar forte, de pessoas que têm a mesma crença, que têm a mesma visão e que com certeza um casal como esses daqui, que guiam seus filhos, acredito que são cristãos, e pelo jeito devotos, pessoas que levam a sua religião a sério, pessoas como eles, que criariam seus filhos dentro do cristianismo, ou de uma crença, ou de uma visão, eles odiariam ter escola, se metendo na visão deles. Eles ensinam a seu filho, você respeita o coleguinha na sua classe. Você vê todo mundo batendo um no outro, você vê todo mundo brigando ali, você vê o menino tocando em menina, você não vai fazer isso. Porém, quando um coleguinha chega na sala de aula e a professora fala, você tem que começar a ter experiências sexuais, isso logicamente contraria tudo que os pais falaram. E é isso que eles querem colocar. O problema não é a questão da homossexualidade, heterossexualidade, isso é o de menos, porque isso nós podemos escolher. Posso chegar nos 60 anos e escolher ser um homossexual, é uma escolha minha, não é uma escolha imposta para mim. Essa que é a grande diferença da ideologia de gênero. O que me preocupa é isso. Não é a escolha que você faz, é a escolha que é imposta a você. E essa ideologia de gênero, nos países onde ela entrou, como Estados Unidos, Suíça e alguns lugares da Europa, ela causou catástrofes, ela causou destruição na mente de crianças e adolescentes. Por quê? Biologicamente, geneticamente,
Fisiologicamente, uma criança, ela não está preparada para entender sobre questões sexuais. Por que eu falei do ranking da educação no Brasil? Porque os professores que se formam como matemáticos, tudo bem, professor? Se formam como matemáticos na língua portuguesa, em história, em filosofia, se aquele ranking que nós vimos o Brasil como um dos piores países do mundo, na área de atuação das quais os professores são formados, quanto mais chegaria na questão da ideologia de gênero, que é somente uma ideologia. Eles não têm dados científicos, não têm comprovação nenhuma de que uma criança pode escolher seu próprio sexo, que com 12 anos ela pode mudar seu sexo, ela pode cortar o seu órgão genital, ou uma mulher pode se tornar, pode desejar ser um homem desde pequeno e, consequentemente, ter a anuência dos seus pais para tomar hormônios masculinos como testosterona para desenvolver pelos, características masculinas, como nós vemos na novela da Globo. Pessoal, são 6 slides, obviamente que eu não vou falar de todos. Tá? Em 2014, está aí, pode passar, amigo. O que significa ideologia de gênero? Essa ideologia parte da distinção entre sexo e gênero, forçando uma oposição entre a natureza e a cultura, dizendo que o sexo biológico não é o mesmo que ser homem ou ser mulher. Para essa ideologia, ser homem e ser mulher não são papéis que cada um escolhe ou modifica a seu bel prazer. Qual que é a diferença biológica de um homem para uma mulher? Várias, na verdade. Porém, um homem ele pode se escolher do que ele vai gostar. O que eles querem mexer não é uma ideologia de sexualidade, é uma ideologia de gênero. Ideologia de gênero, seja a ciência ou o que vocês acreditam, ela é fixa no seu corpo. Você não escolhe mudar seu órgão sexual. Seja ele grande ou pequeno, não importa. Você não escolhe, você tem ele, você vai ter ele pelo resto da sua vida. Esse é o gênero que você tem. Seja você mulher, seja você homem, você não pode mudar isso. Então não existe ideologia para isso. Não existe, só um minutinho, não existe ideologia para isso. Por que não existe? Que ideologia você se faz sobre algo que pode ser descoberto, não tem o que se descobrir. Como eu estava conversando, fui ontem com um rapaz, qual que é a diferença básica, estrutural do corpo de um homem para uma mulher? Na verdade, o homem ele tem, vou entrar em assuntos aqui biológicos, qual que é a diferença da estrutura? Antes de um homem começar a ter pelos, ter um desenvolvimento muscular maior do que o da mulher, ter pelos faciais, ter características masculinas, no útero da mãe, quando ele está sendo formado, você já vai falar, tá? No útero da mãe, quando ele ainda está sendo formado, a diferença é que o saco escrotal dele, entendeu? Ele cai para baixo e aquela parte do pênis, ela sai para fora daquela região. Óbvio, qual que é a diferença da mulher? Simplesmente que a formação do saco escrotal, ela fica dentro da parte da qual chamamos de cadeira da mulher, formando os 2 ovários, o útero no meio, essa parte que forma o pênis do homem, ele fica uma parte interna, fora a parte do clítoris da mulher, onde comumente ela tem o prazer. Ou seja, só existem esses 2 tipos de gênero, não tem como alterar isso. A natureza biológica determina isso, não tem outras aberrações. Ah, mas e as pessoas que são hermafroditas? Segundo médicos e cientistas, elas são homens biologicamente mal formados, na qual ao cair o escroto masculino e na formação do pênis, devido a uma alteração biológica, acaba ficando uma certa cavidade, a qual os 2 dizem ali que ela pode ser hermafrodita, ter os 2 sexos, mas na verdade não, é simplesmente um homem biológico mal formado. Perdão, pode perguntar? Qual seria a definição de gênero? Gênero masculino ou feminino, não tem outro. Porém, uma ideologia de gênero significa o quê? Eu sou homem, mas vamos inventar uma ideologia aqui, porque eu sou um homem. Porém, o meu saco não vale nada no meio das pernas, desculpa o termo aqui, isso não vale nada. Eu posso desejar ser um cavalo, ou ter sexo com criança, a gente já vai entrar nesse, ou seja, o gênero determinado masculino ou feminino, ele foi posto a título de ideologia, quer dizer, isso não vale nada na vida do ser humano, entendeu? Isso é simplesmente o sexo da criança, não é o gênero dela. Ele não pode ser chamado de menino só porque ele tem um saco no meio das pernas, ou uma menina porque ela tem um órgão genital feminino no meio das pernas. Isso é uma ideologia de gênero, não é uma ideologia de sexualidade. Ou seja, eles estão pondo em xeque o fato de um menino nascer com um órgão genital masculino, ter um desenvolvimento masculino, eles estão pondo em xeque esse gênero, quer dizer, a natureza, tudo não vale nada para eles. Perdão, pode falar?
era o sentido, o significado real da palavra Só um gênero. minutinho. Pode fazer uma perguntinha? Rapidinho. Definível e indefinível. Pode passar. A palavra gênero tornou-se politizada. Conforme eu acabei de falar, é que por ser muito grande, a distribuição do material dentro dos slides que eu fiz ficou uma no início, uma na metade, outra no meio, então está bem dividida. Então vocês vão perceber que durante ao longo dos slides vai sendo explicado. Adotar uma perspectiva de gênero existe distinguir o que é natural e o que é biológico, entre o que é social e culturalmente construído e o processo de renegociar as fronteiras entre o natural, que é relativamente inflexível, e o que é social, que é relativamente transformável. Exatamente essa resposta para o nosso amigo ali, como ele perguntou, né? O que é inflexível? O órgão genital que uma criança tem. Não tem como mudar isso. Não tem como ela estudar, ela aprender isso. Isso não vai mudar a biologia dela. Isso não vai mudar o fato que ela é. Entendeu? Agora, a sexualidade ela pode ser mudada ao longo da vida. O gênero não. Então, estratégia de implantação. Guerra de linguagem. Os conceitos relacionados com a ideologia de gênero estão sendo propositalmente utilizados para implantação ou imposição de agendas políticas cujos verdadeiros objetivos são manifestamente mais amplos do que aqueles que são realmente divulgados. Oléria, Agenda de Gênero, em 1997. Como vocês podem ver, esse artigo aqui ele não é brasileiro, porque nessa época não era discutido isso daqui no Brasil. Os conceitos relacionados, exatamente isso que eu estou falando. Uma pessoa com uma boa oratória, que tem um vocabulário mental que consegue usar várias palavras, como disse o nosso amigo na palestra anterior, como algumas pessoas sabem, outras pessoas não têm um vocabulário mental tão grande, consequentemente as palavras delas são limitadas e o pouco que ela fala pode ser torcido, ela pode distorcer. Pessoas que têm um vocabulário muito bom, que desenvolvem boas palavras, ela pode falar de uma ideia, implantar e suplantar, colocar uma ideia na cabeça de vocês usando outras palavras, simplesmente porque vocês não conhecem exatamente isso que falam. Eu estava conversando com o guarda-vida ontem lá, trabalhando lá, aí ele depois, o gênero não se muda. Para ele, a ideologia de gênero era simplesmente educar a criança para ter uma cabeça aberta quanto à sexualidade. Se fosse só isso, tudo bem. Já estaria mal, porque estaria metendo a mão na educação dos pais, na verdade, mas é muito pior do que isso. Eles estão usando a ideologia de gênero para transformar a nossa sociedade numa completa anarquia. Perguntou para mim qual foram os grupos que estão implantando isso daqui na sociedade. Conforme eu falei, vai estar ao longo da apresentação, né? Não dá para eu colocar tudo aqui no início, porém, isso vai sendo falado. Eu vou falando quais são os grupos, quem são o fundador e quem criou nos Estados Unidos, quem está implantando isso no Brasil, a gente vai estar explicando ao longo, e vai estar sendo respondido automaticamente a sua questão. Quanto à educação dos pais, eu concordo plenamente com o senhor. Infelizmente, o aluno já vem para a escola, já é um problema em casa, vem para a escola, fica o problema dos professores, sai de lá vem um problema para a sociedade. Esse rapaz aqui, esse homem, não vou dizer, não pode passar na vida. Peraí, volta lá, perdão. Vamos começar. A ideologia de gênero não foi criada, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos por um médico que estudou zoologia, ele estudou a vida de animais, ele não estudou sexologia, não tinha nenhuma formação na área de psicologia. Começou a estudar a vida sexual dos animais e começou a trazer isso para a vida sexual humana. Ele tinha um comportamento, como eu posso dizer, imoral sexualmente, costume de ter relacionamento com colegas de trabalho, relacionamentos sexuais. Foi um momento de discussão aqui exatamente por causa disso, porque um texto fora do contexto vira um pretexto, e eu não quero dar pretexto para nada, por isso eu estou colocando texto dentro de contextos. Como não foi apresentado alguns textos dentro do contexto que estava no início, o professor ele ficou sem entender. Na verdade, quando eu falei que a ideologia de gênero está ligada à educação no Brasil, que é uma das piores do mundo, eu tenho todo o direito, como aluno do sistema educacional brasileiro, falar aqui de matérias das quais pessoas formadas formam péssimos alunos, que estão em um dos piores rankings mundiais. Eu tenho toda a autoridade e conhecimento como cidadão, como ser pensante, de falar que se de ciências que pessoas são formadas, quanto mais de ciências que não são ciências exatas, muito menos não formações, são simplesmente ideologias, são aberrações do sistema de ensino. Diga não à ideologia de gênero, respeite a família, respeite seus filhos merecem ser criados por vocês. Depois que eles crescerem, eles vão fazer a opção deles, totalmente, não sou contra, deixe eles crescerem,
Fase da infância, fase de aprender, fase de brincar, fase de criança ser amada. Assuma era isso. A melhor fase da vida é a infância. Não deixe pessoas corromper sexualmente as suas crianças. Porque a vida sexual, eu estava até conversando com uma pessoa esse dia, o impulso sexual, o que acontece? Ele é uma das últimas coisas a serem utilizadas na vida do ser humano. Porque o impulso sexual, ele é algo que, se for desregrado desde a infância, estimulado desde a infância, pode causar suscetíveis danos que podem ser irreversíveis durante a vida de todo aluno. Se vocês são professores, com certeza eles sabem disso que eu estou falando. Então, consequentemente, o impulso sexual não pode ser despertado, entendeu? Não pode ser despertado precocemente. E é exatamente isso que a ideologia de gênero está fazendo, despertando impulsos sexuais nas nossas crianças antes do tempo. Ela vai ter que aprender um dia para que serve ela, o que o pai e a mãe fazem, como fazem, por que fazem. Na verdade, sobre o sexo, só um minutinho, entendeu? As pessoas, porém, tem que ser compete aos pais, assim. Compete aos pais, compete aos tutores legais. Caso não tenha, compete a parentes até quarto grau. Institui o ECA, diz o ECA, tá? Parentes até quarto grau. Depois de parentes, quarto grau, aí sim vai para o Estado, tá? No caso do conselho tutelar, isso. Primeiro os pais que cuidam. Positivo? Perdão, o que estava na... Ele queria perguntar. Pergunta. Ela pode falar. Bom, meu nome é professora Eveli, eu sou professora de Educação Física do colégio, faz 8 anos que eu trabalho aqui no colégio. São 20 anos de magistério na rede pública de ensino. E eu queria só fazer um questionamento para você, enquanto expositor do TCC, que você acabou de falar aí sobre ideologia de gênero, da responsabilidade da escola, que a escola está, se a gente for aprovada essa ideologia de gênero, a escola vai induzir os filhos da sociedade brasileira a pensar livremente sobre sua sexualidade. E o que você me diz da TV, da família, enquanto não se coloca, não se posiciona com crianças pequenas sendo sexualizadas, com roupas, com músicas, com programas de TV, novela, que ao berço, a primeira base é a família, Então, eu vejo hoje em dia, como professora, crianças de educação infantil, as músicas que eles ouvem, os programas que eles veem, a família não domina. Então, por que você acha que a escola tem esse poder de induzir ou não, sendo que a própria família não delega, não se responsabiliza por isso? Pessoal, em primeiro lugar, eu queria parabenizar ela aqui. A pergunta dela foi inteligente. Ela complementou exatamente isso que eu estou falando e o que vai ser falado no caso. E nela falou, a ideologia de gênero está entrando no país exatamente por uma desinformação dos pais. Os pais estão achando, estamos num tempo que a novela ensina isso, ensina aquilo, as músicas, elas falam exatamente de uma imoralidade sexual, e quando chega na escola, tudo que ela encontra é o quê? Você está certo, como ela falou, já vem dos pais, já vem da música, já vem da sociedade. Porque isso tem pessoas que fomentam, porque assim, no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que usar um menor de idade para fomentar, satisfazer a lascívia de ontem, expor menores de idade, entendeu? A pessoas nuas, parentes até quarto grau, entendeu? Podem incorrer num crime, que nem ela falou, isso é crime, isso é pedofilia, é o que a gente mais vê nos bailes funk, é o que a gente mais vê, só um minutinho, na música funk, é o que a gente mais vê na televisão. A pergunta é o quê? Por que não é feito nada? Por que ninguém faz nada a respeito? Que nem ela falou, a família já veio desestruturada.